Este é o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é Freud e a psicanálise. Nosso entrevistado é o psicanalista e professor da UERJ, Marco Antônio Coutinho Jorge, autor do livro Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan. Marco Antônio, você disse em várias entrevistas, eu li na pesquisa a seu respeito, que não se pode falar em Freud sem falar em Lacan e também não se pode falar em Lacan sem retomar Freud, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A obra do Lacan, que hoje em dia a gente chama de ensino de Lacan, né? Porque ele, na verdade, não escreveu tanto, ele falou e isso foi transcrito em seminários publicados, ela é totalmente conectada com a obra do Freud, né? Quer dizer, o que o Lacan fez foi trazer de volta a importância da obra de Freud. Jacques-Marie Émile nasceu em Paris, em 1901. Médico, passou da neurologia à psiquiatria e chegou à psicanálise inspirado pelo surrealismo. A partir de 1951, propõe um retorno a Freud. Para isso, utiliza-se da linguística de Saussure e da antropologia estrutural de Lévi-Strauss. Seu ensino é primordialmente oral, dando-se através de seminários e conferências. E o campo de ação da psicanálise situa-se na fala, onde o inconsciente se manifesta através de atos falhos, esquecimentos, xistes e de relatos de sonhos. Fenômenos que Lacan chama de formações do inconsciente. E o inconsciente, para Lacan, é estruturado como uma linguagem. E o que aconteceu foi que ele renovou a psicanálise enormemente, porque ele descobriu coisas na obra do Freud que nunca ninguém tinha visto. E o que Lacan pegou lá na obra de Freud que ninguém tinha percebido antes, hein? A relação entre inconsciente e linguagem. Ele descobriu que a obra do Freud, na verdade, quando fala do inconsciente, está tratando de linguagem, da estrutura da linguagem. Então, Lacan passou, assim, 2 décadas, né, estudando a estrutura da linguagem e construiu uma teoria altamente consistente sobre o que é o inconsciente e linguagem. Esse é um ponto fundamental. E de que tratam os outros 2 volumes, hein? Esse é as bases conceituais. E os outros 2? Olha, o segundo volume, ele é sobre a clínica da fantasia. Aí eu já trabalho com um conceito psicanalítico que está dentro da experiência analítica, é um conceito fundamental de Freud e de Lacan, né, que é a fantasia. E eu elaboro a questão da fantasia não só na clínica, como também no cinema, né, no teatro, na literatura. Eu faço um livro que me deu muito prazer de escrever. Ai, deve ser muito bom de ler, deve ser uma delícia de ler. Ele foi bem prazeroso de escrever, porque ele tem tido uma boa recepção também. Quer dizer, o Freud pegava a literatura, ele não pegou o cinema, né? O cinema na época dele era muito incipiente, mas hoje a gente estuda o cinema é uma fonte de aprendizado como a literatura. Né? E a dramaturgia também, né? Por exemplo, Nelson Rodrigues, o que fazia? Ele transportava o inconsciente para o palco, né? Ele conseguiu fazer isso. Por isso, tão tocantes as peças escritas por Nelson Rodrigues. A obra do Nelson Rodrigues é assim, um primor. Assim, para os analistas, a Ana Dió Ferreira, inclusive, minha colega nesse livro do Freud, ela tem estudos, ela está lançando agora um livro sobre Nelson Rodrigues, né? A partir da psicanálise, porque ele, assim, é um prato feito, hein? Um prato feito. Olha só. E o terceiro volume que você não falou? Não, o terceiro volume eu estou escrevendo. Ah, você está escrevendo. Eu estou em pleno trabalho de escrita dele, né? E devo acabar ele até mais o final do ano, para lançá-lo em breve. E aí ele é já mais sobre a questão da clínica, o lugar do analista, que eu chamei, né? Certo? E como é que está a psicanálise no Brasil hoje, hein? Ela está muito forte. É? Muito forte. Hoje, inclusive, analistas do mundo inteiro vêm trabalhar com a gente aqui, ou a gente vai trabalhar com eles lá, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, né, onde a psicanálise também é muito forte, né? E há um vigor muito grande, né? Por exemplo, a Elizabeth Roudinesco, que é uma historiadora da psicanálise muito importante, ela afirmou num livro recente dela que hoje a psicanálise no Brasil ela ocupa um lugar de vanguarda, porque ela está presente nas universidades, né? Você vê, eu sou professor de um programa de pós-graduação em psicanálise de uma Universidade do Estado, do Rio de Janeiro.
Então ela Boa está vigorosa. produção teórica, né? Tem. Exatamente. Bastante. Bastante. Uma grande produção teórica a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E com avanços assim, muito impressionantes. Sabe? Ela está rica, né? A clínica aqui no Brasil é muito rica e há uma produção muito intensa e muito rica da psicanálise aqui. Marco Antônio Coutinho Jorge, muito obrigada pela sua participação no programa. Eu que agradeço Vou ficar a você, aguardando o Leila. terceiro livro. Que ótimo. Eu agradeço muito a você também, tá? Pelo convite. Obrigada. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.